Quem de nós, desde que nasceu, não ouviu aquela famosa frase: quem casa, quer casa, não é mesmo? Os nossos pais, os nossos avós, que foram criados numa realidade bem mais diferente, difícil do que a nossa, provavelmente na vida de vocês, porque na minha foi assim também, tinham essa percepção de que financiar a casa, ter a casa, era um sinônimo de ufa, passei um estágio importante da minha vida, consegui mais um passo, né? Até porque naquele tempo tudo era incrivelmente mais difícil, não é mesmo? Em todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas. Mas na vida de hoje, na nossa realidade atual, essa condição mudou. Existem mais ferramentas e existe mais conhecimento mesmo sobre os assuntos financeiros, de dinheiro, como lidar com eles. Então, nesse vídeo eu trago essa proposta para vocês. Como a gente conseguir avançar nesse paradigma, nesse dito popular mesmo, de que ter a casa era algo muito importante. Então vamos por partes. Quando a gente vai escolher a hipótese de financiar uma casa, né, supondo que a gente não tenha o dinheiro da quitação, até porque são pouquíssimos que têm essa condição de verdade nos dias de hoje, quando a gente pensa nessa hipótese, a primeira coisa que a gente leva em conta é, poxa, mas e se eu alugar um imóvel? Né? Claro, é uma hipótese real. Afinal de contas, o aluguel você não tem compromisso, amanhã você sai dessa casa, né? Casei, pego uma casa maior, separei, pego uma casa menor, tive filhos, né? Quero mudar para um lugar, para o outro. Então, o aluguel traz essa flexibilidade, mas ela não é uma vantagem por si, o aluguel. Porque existem comparações possíveis de se avaliar isso. Vamos primeiro começar assim, ó. Eu quero financiar um imóvel. Você tem um valor para dar uma entrada muito alta? Ou daria 10% de entrada, ou às vezes nem entrada. Porque isso é muito relevante. E por que é relevante? A primeira condição que se altera quando você tem uma entrada grande ou não ter uma entrada muito pequena, é primeiro, a condição de negociação do preço do imóvel, que é muito importante, se você vai comprar por 500 mil ou por 480, pode parecer pouco, mas são 5%, é um valor muito relevante. Às vezes é metade do juro de um ano, tipo assim, é bastante coisa. A segunda hipótese é, se eu for financiar, quando eu dou uma entrada muito maior, especialmente se eu for buscar o financiamento em bancos privados, não é mesmo? Santander, Itaú, Bradesco, não sei qual, você consegue taxas de financiamentos muito melhores, porque você tem uma entrada muito grande. A massa a ser financiada é menor, então o valor final a ser pago é menor também, tá certo? Então essa é uma condição muito importante. Então vamos supor o primeiro exemplo de você não ter uma entrada muito grande ou não ter entrada. Nessa hipótese, a única questão que pode alterar a condição é a seguinte: supondo que você vai alugar um imóvel de R$1.000, o aluguel, e a taxa de financiamento é alguma coisa em torno de 1.000 também, tá certo? A única coisa que importa é a seguinte: ok, eu paguei o aluguel do imóvel, eu consigo guardar mais dinheiro de forma tranquila, sem cortar o cafezinho, né? Sem levar uma vida muito ruim, que diminua muito a sua qualidade de vida, eu consigo guardar dinheiro? Não, eu não consigo, Maurício. Então vou ser direto e reto com você. Financie um imóvel. Por quê? Pô, Maurício, mas não é ruim, é 30 anos, então. Financiamento de um imóvel não é a melhor forma nem de longe de poupança, de guardar dinheiro. Mas é sim uma forma de guardar dinheiro. Aquele dinheiro que você coloca ali dentro está no seu imóvel, você vai pagar 5, 10, 15 anos, aquele imóvel tem uma massa que vai sendo sua. Se amanhã você tiver que mudar de casa, alugar, vender, porque por qualquer razão, você vende o seu imóvel, quita o financiamento, fica com um volume de dinheiro na sua mão e pronto, segue sua vida. Tá certo? Porque o fato é o seguinte, seria muito confortável falar para vocês, não, isso não serve como poupança, mas boa parte das pessoas tem dificuldade até mesmo em poupar R$1. Quem dirá 1.000, 2.000 reais, que é o valor do financiamento. Então eu digo, se você não tem condições de guardar 500 reais, 1.000 reais, além do seu aluguel, financie sim. É uma forma muito importante de poupança, não é a melhor, mas é sim. Lembre-se disso, não existe milagre, eu não estou dizendo para você fazer. Mas avalie com calma se você consegue gerar renda a mais para guardar. Esse é o melhor dos cenários, tá bom? Agora, se você tem dinheiro para dar uma entrada muito boa, 30, 40, 50, até mais, às vezes, por cento do valor do imóvel, avalie com calma essa questão de você guardar dinheiro a mais. Porque o que vai alterar para você, o cenário é o seguinte, como eu falei no outro vídeo. Se você conseguir guardar um montante que quite o seu imóvel,
a sua condição frente ao comprador do imóvel, frente ao cenário matemático, é sempre vantajoso a quem vai ter que depender de um financiamento. Então, para quem vai dar uma entrada grande, o que tem que se lembrar é, em quanto tempo você acredita que vai conseguir guardar um montante para quitar esse imóvel, para comprar de forma de 100%, sem financiamento? Poxa, Maurício, eu vou levar 10 anos. 10 anos é muito? Lembrando que se você financiar um imóvel, em média, ao final do financiamento você pagou 3. Então em 10 anos você quase pagou 2. Quase pagou 2. Você vai pagar 1,5. Então de repente os 10 anos não é um prazo grande demais. Especialmente porque vai ser seu. Tá certo? Agora, não. Eu vou dar a entrada e vou ficar apertado. Eu vou pagar aquele financiamento e ficar quase nisso. Então faça isso sim. É importante. Até porque, como eu citei no outro vídeo, viver de renda com o valor do imóvel é muito difícil. Você depende de um conhecimento que boa parte da população não tem. Então, nesse cenário, a minha indicação é: dê a entrada, negocie na melhor forma possível a taxa de financiamento e o prazo, para que isso não pese em você e você consiga, no mínimo, uma condição muito favorável para você e para todos os exemplos, todos eles. Mais importante do que você colocar um financiamento, mais uma despesa na sua vida que te encaixe, ou seja, você fica sem limites ou sem margens de manobra além do seu orçamento, mais importante do que isso é reduzir as suas despesas diversas, cortando os excessos, mas mais importante do que tudo isso, aumentar a sua renda, da sua família, da forma que for. Porque quanto mais renda você tiver, melhor a sua situação financeira de forma geral, tá bom? Eu vou falar muito mais sobre isso nos próximos vídeos, espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que estão passando por essa fase difícil de escolha, e a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço para vocês.